Graça e paz, bom dia para você, boa noite para nós, né? Nós não estamos a fazer a nossa transmissão live direto porque eu vou estar ausente. Eu estou ausente no dia que você está a assistir aí. Mas nós estamos então gravando hoje aqui a nossa série descomunical e nós vamos continuar falando dos atributos de Deus imutável. Contudo, não desanime para si que está aí. Você pode colocar o seu comentário da mesma forma que o nosso presbítero vai estar atento no dia do Senhor quando você estiver assistindo este vídeo em direto no seu próprio dispositivo, aí será em direto. Então ele estará respondendo às suas questões. Amém. Graça e paz aos irmãos. Então é uma alegria nós estarmos aqui segunda vez esta semana, né? Nós estivemos agora no dia do Senhor e estamos agora também gravando, falando de Deus imutável. Não, Deus incomparável. Perdão, incomparável, isso, Deus incomparável. Vou fazer uma oração e depois nós vamos prosseguir aqui, né? Amém. Deus amado, louvamos o teu nome, Senhor, te bendizemos. Somos gratos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos aqui e trazendo esta gravação sobre mais um dos muitos atributos, extraordinários atributos, que nos revelam a tua glória e majestade. Senhor Deus, Pai, neste momento pedimos a tua bênção pelas nossas vidas e por todos aqueles que estão aqui na sala conosco e por aqueles que estão assistindo ou que irão assistir. Que a tua misericórdia, a tua bondade e graça sejam abundantes continuamente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É como de costume, né? Nós vamos estar estudando o maior atributo de Deus, né? Deus incomparável, como foi falado. E como já está um costume, já vamos falar o significado da palavra, né? Que o incomparável significa que por ser de natureza diferente não é comparável, né? A outra coisa ou a outra pessoa, né? E em segunda é que a virtude de sua qualidade, valor, superioridade não é comparável a nada ou a ninguém, né? É único, é excepcional. E eu vou começar aqui com um comentário e depois vamos dar sequência já na primeira... Desculpa, essa definição, irmão Marcelo, essa definição é aquela ideia que a gente tem, isto não se compara a nada, né? Então, uma coisa que às vezes a gente fala disso de uma forma especial, né? Não tem comparação possível. Às vezes falamos até de uma maneira negativa, né? Às vezes falamos de uma forma negativa, né? Foi bom o pastor tocar nesse assunto, que a gente tem mania de colocar uma coisa simples e falar que nada se compara àquilo, né? Exato. A gente não tem noção do que é realmente ser incomparável, né? Só Deus, né? Que é mesmo incomparável. Exatamente. Muito bem. E aí eu vou fazer logo um comentário para partir para o primeiro slide, né? Não há nada que compare ao nosso Deus, né? Por mais que se tente medir a grandeza e excelência do Senhor, é impossível termos a percepção completa de quem Ele é, né? Né? Por mais que tentamos descrevê-lo, tudo sempre será muito menor do que de fato pode, faz e é. Tudo que o homem faz, por mais belo e admirável que seja, não se compara a Deus. Então a gente vê, a gente costuma olhar assim, não sei se o pastor já teve a sensação, se sobe no monte para ver a paisagem e começa a pensar no que Deus criou, aí você tenta imaginar a grandeza de Deus, por mais que você vê aquelas coisas e imagina, vai ser muito menor ou muito diferente do que realmente Deus possa ser. Você é mais atlético do que eu, né? Porque quando eu subo no monte ao fim de subir muito, eu fico a pensar como é que eu vou sair dali e vou descer, mas está certo. Não, é isso mesmo, estou a brincar. Eu também tenho a mesma noção. Justamente quando a gente vê numa dimensão, aqui o Carrot Mountain, aqui do nosso lado, é muito assim. Quando a gente olha para o lado oeste, a gente vê toda essa paisagem, esse monte e fica admirado com a grandeza da criação, sem dúvida. E aí para o primeiro slide, para nós já começando, né, Jeremias 10:6, né, ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande o teu nome em poder. Jeremias 10:6. E já falando de Salmos, né, Salmo 39:6, fala, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Nem no céu tem nada igual ou parecido ou comparável ao Senhor, né? É impressionante essa afirmação. Impressionante. Daí, né? Quando o profeta Jeremias fala ao povo de Israel, né, sobre os ídolos, né, ele diz que nada se compara a Deus, né, e que esses ídolos são inúteis, né.
E o povo naquele tempo ia muito para esse lado, né? Mas por mais que eles procuram, por mais que eles iam atrás, nada se comparava a Deus, né? Fez-me lembrar um pouco quão grave e quão mau é quando alguém pensa que todos somos deuses, né? Não sei se o nosso auditor está muito familiarizado com essa ideia, mas é algo que tenho ouvido muitas vezes, é que todos somos deuses ou semideuses, como se só pudéssemos ser iguais a Deus, né? É uma abominação mesmo, né? Nem no céu tem nada que se compare ao Senhor, né? Louvado seja Deus, né? Então não é só a santidade, né? Porque no céu não há pecado, né? Não é só a santidade, é muito mais do que isso. Santidade e tudo o resto é que emana do próprio Deus, que nada se compara a Ele, né? E tudo de Deus é incomparável, né? O amor dele é incomparável, o poder dele é incomparável. Não é só que ele é um Deus incomparável, tudo dele é incomparável, né? Impressionante. O segundo slide. E é parte de um texto maior, né? Posso que ler isso? E, claro, achar que Deus é como nós, só que maior e mais perfeito, é o pior de todos os erros. Deus não é uma versão melhor de nós, nem mesmo Adão antes da queda era uma versão de Deus. Deus é um ser completamente diferente. Deus não pode se comparar com nada criado, porque tudo foi criado por Ele e para Ele. Continua a ler a segunda parte do texto? Ou... Pode ler. Posso? Ok. E diz assim: se pedirmos a outro ser humano para descrever a si mesmo para nós, ele pode apontar para outros seres humanos e dizer eu sou como ele. Ou eu sou como ela. Em contraste, Deus é incomparável. Nem mesmo o maior dos arcanjos no céu é um exemplo adequado como Deus é. Quando Moisés perguntou a Deus quem és tu, ele pôde apenas apontar para si mesmo e declarar eu sou o que sou. Esta verdade nos ajuda a entender a grande importância da revelação de Deus em Cristo. Jesus é Deus em carne e a única imagem um exemplo de quem Deus é. Deus agora responde a todos os questionamentos sobre si mesmo, apontando para o seu Filho e declarando eu sou como Ele. E este texto é do pastor Paul Washer, no livro que nós já temos vindo a mencionar outras vezes, sobre o Deus, o único Deus verdadeiro. Eu vou desviar aqui, vou arrumar a gente aqui para o lado, para dar para ver o nome do livro, quem está aí. Mas não é isso que eu estou a fazer. Acho que... Ok. Bom, de qualquer maneira, a gente está a ter cá o nome do livro é O Único Deus Verdadeiro e o autor é o pastor Paul Washer, tá? Então tá aí, né? Na primeira parte que o pastor leu, se o pastor puder voltar um pouquinho esse aí. Sim, claro que sim. Eu só queria mostrar aí. Está lá, o nome do livro, para aqueles que estão aí, querem tomar nota. Diz Paul Washer, O Único Deus Verdadeiro. E eu vou voltar então ali atrás e lá está. Né, para comentar um pouco isso aí, eu tinha visto aqui que Adão, quando Deus fez o primeiro homem, o Adão não se pareceu com Deus no sentido que Deus tivesse carne ou sangue, né? Yeah. Porque lá em João 4:24 fala diz assim que Deus é espírito e importa o que os que o adoram em espírito e em verdade, Amém. né? Amém. Né? Então já vai partir com uma parte que eu até comentei com o pastor, né? Quando diz aí que fomos feitos à imagem de Deus, né? Uhum. Se refere em parte imaterial, né? do ser humano, né? Do homem. Exatamente. Ele separa o homem do mundo animal e encaixa na dominação que Deus pretendeu, né? Lá em Gênesis 1:28 fala sobre isso. Muito bem. Gênesis 1:28. Posso ler? Pode ler. E Deus os abençoou e multiplicou, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Essa é a missão que Deus deu ao homem, né? É isso mesmo. É isso, né? Na dominação. É interessante o texto do pastor Paulo Washer dizer que Deus não é uma versão melhor de nós,
fez-me lembrar que muita gente diz que o meu filho, o mais velho, está aqui na sala, o Tiago é parecido comigo. Quando alguém fala isso, ele diz sempre assim, eu sou uma versão melhorada. Coitado, está enganado, não é? Mas a gente vai deixar ele mesmo assim enganado por um tempo. Ele diz assim, a mãe sempre discorda, a mãe diz que ele tem razão. Ele sempre diz que é uma versão melhorada. E às vezes a gente pensa de Deus assim, não é? Mas Deus é uma versão assim como nós, só que um pouquinho melhor. Não tem nada a ver com a gente. Não é? Nós somos criados, criaturas, falível, fracos, dependemos dele. E ele não tem nada. Não dá para comparar. É como se estivéssemos a comparar duas grandezas, duas coisas completamente diferentes. Coisas que não são da mesma espécie que sejam comparáveis. Enquanto que nós podemos comparar uns aos outros, não é? Yeah. Na verdade, somos a mesma matéria, não é? Então aí Deus nos separou dos animais, né? Quando se diz aí que nós somos a imagem dele, não é questão de carne, questão do sangue em si, mas é que nós não podemos pensar, né? O ser humano, ele moralmente o homem foi criado em justiça e perfeita inocência, né? Um reflexo da santidade de Deus. Ele também socialmente ele pode se interagir, né? Ter comunhão com Deus, né? Yeah. Tem uma semelhança, uma comunhão com Deus nesse sentido. Né? Socialmente o homem foi criado para ter comunhão e isso reflete a natureza triuna de Deus, né? Que o seu amor. Gênesis 3:8 fala isso, indica a comunhão com Deus. Se o pastor já está aberto e quiser ler também. Qual é o texto? Gênesis 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, passeava no jardim, pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus e entre as árvores do jardim. Havia essa comunhão, não é? Parece, o texto nos deixa entender a ideia de que Deus viria, não é? Todos os dias. É mais ou menos a interpretação que fazem deste texto. Passear com Adão ou comunicar-se com Adão, havia um relacionamento, não é? Então por isso que fala a imagem e semelhança dele, porque ao contrário de animais ou de outras coisas, né, o homem ele tem essa comunhão com Deus, né? É por isso que a elevação, nos últimos anos nós temos visto uma elevação de animais à categoria de seres humanos, na verdade é uma perversão. Nós não temos nada contra animal de estimação, pet, etc, lógico. Acho isso fantástico, quem tem, mas não pode tomar o lugar de um ser humano. Porquê? Porque o ser humano não tem essa imagem de semelhança. O ser humano não tem, né? Às vezes parece que não tem, mas tem. O animal é que não tem essa imagem de semelhança de Deus e por isso que é tão sério como é que nós agimos com a criação, não é? Como é que nós agimos com a criação? E nos últimos anos tem-se trocado. Tem uma frase bem famosa que é: quanto mais conheço os seres humanos, mais gosto dos animaizinhos, né? E na verdade essa é uma expressão completamente errada, né? Porque só o ser humano tem essa imagem de semelhança, né? E essa comunicação que havia entre Adão e Deus, que não havia entre Adão e os ursos, né? Os jacarés, ou qualquer coisa assim. Né? Mas é por esse pensamento aí que a gente fica, às vezes, admirado com o que acontece hoje, né? O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, nesse sentido que nós falamos aqui, e o homem tende a viver hoje, às vezes, como se fosse um animal, né? Como se fosse um animal, é verdade. Então, se você, no texto aqui, tem a imagem de Deus, então tem que viver conforme Jesus Cristo viveu, né? Não da forma como esse povo está vivendo hoje, né? Eu só quero deixar claro para quem não está a assistir aí, os irmãos que estão aqui conhecem e sabem, eu não sou contra ter animal de estimação, não é? Porque às vezes já tem sido confundido, algumas pessoas dizem e pensam que eu sou contra. Eu não sou contra. Eu sou contra tratar um animal de estimação como se fosse um filho. Ele não é um filho. Eu sou contra como tratando melhor um animal do que tratar uma pessoa, né? Quando nós entendemos claramente que o ser humano tem um valor superior porque tem uma consciência, uma forma de se comunicar com Deus, ainda que morto em delitos e pecados, ainda que abominável, ainda que tenha prejudicado toda a criação, mas ele realmente, desde o início, na coroa da criação, que Adão foi, representando tudo do ser humano. Né? Amém. E aí o terceiro slide é aquilo ali mesmo, né? Tem mais outro ainda, né? E aí eu queria deixar... Não, esse é o último slide, né? Não, é este. Esse é o último. Esse é o último, O pastor já leu esse aí? Não, né? Li. É aquele que diz que se o ser humano pode se comparar com outro. Na verdade,
nós, entre seres humanos, não somos uma mesma matéria, provemos de Adão. Deus não provém de ninguém, não há ninguém como ele, não é? O pastor Paulo Washer usa este texto dele, e ele usa esta expressão de empregação muito, muito curioso. Não sei se você já ouviu, ele diz assim: se chegasse aqui um extraterrestre e perguntasse assim, quem és tu? E ele responderia, eu sou como aquele. É isso que o Paulo Washer diz. E se alguém perguntar a Deus, quem és tu? E ele diz, eu sou como eu próprio, porque não tenho outro. Foi isso que Deus disse a Moisés. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Enquanto eu podia dizer assim, se um extraterrestre chegasse a mim e disse assim, quem és tu? Eu sou como o Márcio. Assim, só o mais bonito, não é? Brincadeira, não é? É que não está em live, ninguém pode discordar do que eu digo, é por isso que eu estou aqui cheio de piada, não é? Não, mas é isso, não é? Mas é verdade, somos a mesma matéria, mas Deus não, Deus é completamente incomparável. Mas, falando assim que o pastor está falando, o ser humano, ele tem sempre uma mania de competição nesse sentido, né? Também, yeah. Como eu sou, se ele pode, eu posso também. Se ele faz, eu faço também. Mas, num certo ponto, é verdade, né? Se uma pessoa ela é capaz de fazer, a outra também ela é capaz de fazer. Mas sabemos que umas pessoas estão mais voltadas para uma coisa e outras pessoas estão voltadas para outra. Mas somos realmente somos semelhança mesmo uns dos outros mesmo, e podemos fazer tudo que um faz, o outro pode fazer sim, mas temos que respeitar essa limitação, né? Uns têm uma limitação, outros pode fazer mais. Entre nós podemos falar esse tipo de coisa. Agora, com Deus não, né? Não tem jeito. Igual tem vários tipos de comentário que você vai falar assim, que as pessoas vivem, que ela é filho do rei, que ela tem que viver. Então, tá se comparando assim a Deus num sentido. Se Deus é o rei, eu sou o príncipe, né? Então eu tenho que viver uma vida... E o Filho de Deus veio a esta terra para morrer, né? Eu sou o Filho de Deus, e o Filho de Deus mesmo veio a esta terra para morrer, né? Então, eu coloquei mais um versículo bíblico, Isaías 40, 25. E diz assim, a quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o santo. A quem me fareis semelhante, né? A quem me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o santo. Né? De alguma maneira, até aquela questão da idolatria, de criar a imagem de Deus, está de alguma maneira aqui definida, né? Nós pegamos e é curioso, em alguns círculos, e outra vez, não defendendo aqui, ou não colocando aqui uma posição extrema nisso, mas em alguns círculos, quando desenho para criança, eles colocam Deus sem cara. Porque a gente não sabe como é que é. E essa intenção é de explicar à criança que não dá para comparar com nada, não dá para ficar na cara de um de nós e achar que Deus é assim, não dá para clicar mais ou menos. E curioso que a minha filha não vai há muito tempo, ela desenhou Deus e ela fez isso, ela pôs sem cara. E ela aprendeu isso do currículo do homeschool. E ela, ou talvez da escola que ela teve antes. E ela colocou no desenho Deus sem cara. Porque ela disse, não sabemos como ele é. É interessante, impressionante. Eu não estou a dizer que temos que levar isso a ser extremo, não estou a dizer que de repente numa lição escola tem que ser assim, mas interessante o pensamento, né, que nós devemos colocar em nós. Na verdade, a gente não sabe, né, como ele é, mas não só fisicamente. Ele não dá para comparar com nada. Nós percebemos coisas que comparamos, né? Esta flor é mais bonita que aquele carro é mais rápido que o outro, mas não dá para fazer com Deus, né? Ele é o acima de todos, ele é incomparável, a palavra é incomparável. O senhor já parou para pensar que às vezes a gente, quando já começamos no começo, olha para certas coisas e você tenta imaginar Deus, né? A grandeza de Deus. Por mais que a gente pode ver a maior coisa que está ao nosso alcance de ver, de comparar, é muito menor do que realmente Deus é. E acontece, eu mesmo perguntei, como é que é, qual o tamanho de Deus? Porque a Bíblia fala que Deus pega toda a água na palma da mão, não tem assim, o mundo. Então, é inimaginável. O que existe no mundo não se compara com Deus. Por mais que você tenta, por mais que você imagina, é muito... A nossa imaginação é muito menor do que realmente Deus é. É como se alguém passasse por um trabalho que nós fizéssemos
De repente você faz uma coisa qualquer, ou você pega, né? Você pega no rato do computador, você pega no rato do computador, e não devia ter pegado porque ele avançou aqui os slides todos, e você pega no rato do computador e diz, olha, a pessoa que fez isto é uma pessoa loira de olhos azuis. Pelo rato? Como é que sabe que é? Né? E a gente também, quando a gente olha para a criação, é mais ou menos isso. A gente olha para a criação e vê essa dimensão, mas na verdade, aquilo não é Deus. Né? Deus criou aquilo e demonstra o seu poder e a sua glória. Em Cristo Jesus nós vemos uma relação, a revelação de Deus em Cristo, porque Cristo, sendo a expressa imagem da sua pessoa, segundo o texto bíblico o pastor Paulo Rocha fala nisso ali, né? E no slide que você está a assistir aí. Porque, na verdade, Jesus é Deus em carne e a única imagem, o exemplo de quem Deus é. Né? Porque Ele é Deus. Mas ainda assim, não é. Há muito mais. Os scholars costumam dizer que a gente vai ter toda a eternidade para conhecer a Deus e vamos conhecer Deus por toda a eternidade. Tal a dimensão de tudo aquilo que a gente não sabe sobre Ele, mas a revelação dele é em Cristo. E toda a criação aponta para algo que nós não conseguimos entender nem atingir. Não é? Por falar de conhecer Deus em toda a eternidade, me leva a pensar que todo dia eu vou estar conhecendo Deus e não vai ser assim. Eu não vou chegar lá e no período de 1 ano eu vou conhecer Deus. Yeah. Quando fala de eternidade, toda a eternidade eu vou estar conhecendo Deus. Yeah. Impressionante, né? É muito impressionante. Então, você vê, nós vamos estar lá. E nós aqui, nesse corpo, nesse mundo, não vamos conhecer nem 10% do que realmente Deus é. É por isso, e isso leva-nos para um ponto interessante, que nós continuamos a pregar a palavra de Deus e ensinar, a gente volta, como estamos aqui nos Comunical, voltamos aos atributos de Deus, já temos feito algumas vezes, mas nós seguimos estudando a palavra de Deus. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que ela é nova a cada manhã. Porquê que ela é nova a cada manhã? Porquê que nós continuamos a aprender a palavra de Deus? Porque esse Deus infinito, que se revelará para toda a eternidade aos salvos, vai se revelando de nós hoje, pouco a pouco, na exposição da mesma palavra que nós já lemos várias vezes. Nós lemos a palavra de Deus todo o tempo, não é? Eu não sei se você está aí a assistir, se você não faz isso, faça, leia a palavra de Deus todo. Nós estamos aqui na nossa igreja e incentivamos a ler a Bíblia toda num ano, todos os anos ler a Bíblia toda. Porquê voltar? Porque continuamos a receber um pouco mais dessa revelação interna, inesgotável, da santa e bendita palavra de Deus. Há uns anos atrás, eu ficava com dificuldade. Eu vou pregar isto, e depois de pregar isto, o que é que eu vou pregar a seguir? Eu posso pregar o mesmo, porque ainda tem muito mais para descobrir do mesmo, né? E isso é o exemplo que nós estamos há 3 anos no Evangelho de João, né? E seguimos aí, né? Vai ter mais uma pregação, né? Porque de tanta riqueza que nós encontramos quando começamos a falar de quem Deus é. Parece que é uma coisa que você espreme, quando você acha que acabou, você espreme mais um pouco e ela sai. E por falar em grandeza também, eu vi um comentarista falar sobre isso em relação ao sol, né? Porque tudo que a gente faz o sol direciona a gente, né? Uhum. Quando o homem vai para o espaço, direciona, questão de tempo, dessas coisas tudo, né? Aí você imagina que você olha para o sol, aquela, né, grande, aquela coisa toda. E o sol é mais uma das criações de Deus, né? Então, a nossa fonte de vida, ela só está em Deus mesmo, né? Por mais que você usa as coisas que Deus fez, mas a fonte de vida só está nele. Então, aí a gente vê a grandeza de Deus, né? Que Deus ele realmente não tem nada que se compara a Ele. Esta altura do ano, a primavera, é uma altura do ano muito interessante. Hoje mesmo eu estava simplesmente a caminhar com a minha esposa à volta dos blocos, à volta da nossa casa, na hora do almoço, e o facto de que as árvores estão em flor, o facto de que tem passarinho que pousa, né? As flores da frente da nossa casa começaram a florescer, né? As tulipas que a minha esposa gosta tanto, e tudo isso nos mostra, nos fala de um Deus maravilhoso, extraordinário, né? Que através dessas coisas, as coisas grandes como o sol e às vezes até as coisas mais pequenas, né? O ano passado nós tivemos os pássaros vieram fazer ninho mesmo por cima da nossa porta das traseiras. E era tão bonito ver quando os passarinhos nasceram, tão belo, né? Um deles voou mesmo pertinho de nós, pousou no chão, e a gente vê aquela glória, aquela majestade, até num animal mais simples. E às vezes é triste que nós não conseguimos ver isso em nós, né?
E pensando agora na igreja, falámos no domingo passado sobre a igreja de Cristo Jesus é a revelação perfeita da glória do Senhor, em pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, em santidade e em amor, né? E isso nos deve mostrar esse Deus extraordinário que se revela a nós, né? Então tá aí, né? Estamos caminhando para o final, né? E por falar em Deus incomparável, né? Nada se compara a Deus, como nós aprendemos, né? Nem o exército celestial, como já foi falado. Nada se compara à santidade, justiça e poder de Deus, né? Amém. E para finalizar, eu vou deixar só um comentário, né? Que Deus é incomparável, né? Então precisamos nos render diante da sua imensa grandeza, reconhecendo que somos pequenos diante do Senhor e buscar seu renovo sobre nossas vidas para nos fortalecer, né? Amém. Assim seja, meu irmão, assim seja. Assim que Deus realmente possa operar dessa maneira em nossas vidas. Nós estamos terminando aqui e eu só pedir ao nosso presbítero Márcio vai orar, amém? Pedindo a Deus a bênção dele e que esta mensagem realmente fique gravada não só aí no YouTube, né, para domingo, mas que fique gravada nos nossos corações. E você é sempre bem-vindo a estar connosco. Espero que a palavra de Deus tenha falado à sua vida como falou a nós. Nós sempre estamos aqui com muito desejo de conhecermos Deus. Quando nós falamos assim sobre Deus, nós estamos a aprender, porque precisamos. Amém. Amém. E para deixar, se os irmãos quiserem fazer algum comentário que porventura a gente não consegue no domingo responder ou tá falando, os irmãos podem deixar e podemos voltar com esses comentários na próxima dominical. Podemos fazer isso, sim. Claro, com certeza. Muito bem. Amém? Então vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos pelo dia, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a tua palavra, Senhor, que aqui foi falado, Pai. Que essa palavra possa chegar aos corações daqueles que vão ver essa live, Senhor Deus. Abençoa cada um, Senhor. Nos abençoa, que nós possamos a cada dia aprender mais de Ti, Senhor. Que nós possamos aprender, que nós possamos falar da Tua palavra, ó Pai, com ousadia, Senhor. Nos capacita, Senhor. Continua conosco, Senhor. Continua, Senhor, com todas aquelas pessoas, ó Pai, que buscam de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te agradecendo, Pai. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco. Deus abençoe a sua vida ricamente. Nos vemos aí no próximo live ou no nosso culto presencial. Seria melhor ainda. Deus abençoe ricamente.